muito boa tarde. Você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, programa que fala de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar. E hoje falando do mês de agosto, que ficou instituído como o Agosto Dourado, o mês de conscientização da importância do aleitamento materno. Há muito tempo somos habituados a meses com cores que marcam a importância sobre questões de saúde. E a amamentação materna não poderia ficar de fora. Afinal, a maioria das pessoas teve o aleitamento materno como primeiro alimento. Então, a doutora Raquel Souto vem esclarecer a importância deste ato para a saúde do bebê e alguns problemas que são comuns nesta fase para as mamães que nem sempre estão ali bem acompanhadas, bem orientadas. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez. Este mês, né, que é um mês importante para os bebês, para as mamães. Afinal, o aleitamento materno é extremamente essencial para a saúde das crianças, para um bom desenvolvimento e faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. E assim, a gente tem que realmente propagar essa questão do aleitamento, da amamentação, orientar, avisar, pontuar, para que não tenha dúvida, né? Que assim, quanto mais dúvida, menos efetividade a gente tem da amamentação. Porque a gente sabe que hoje, por mais que a gente faça muita propaganda, por mais que a pediatria esteja muito em cima, as estatísticas falam pra gente que não é tanta adesão. Isso a gente vai conversar daqui a pouco por inúmeros motivos. Por N motivos, né? Qual que é a importância do aleitamento, doutora? O aleitamento materno, o leite materno, ele é o único e o melhor, o único não digo assim, né? Mas assim, ele é o melhor alimento para um bebê de 0 a 6 meses. É o que tem mais nutrientes, a gente não tem diminuição de risco de contaminação, porque às vezes quando você faz algum complemento, você usa uma água. O leite não, o leite ele já vem pronto para a criança, vem com todos os anticorpos da mãe, então assim, é extremamente importante. A gente sabe que quanto mais as crianças são amamentadas, menos riscos tem de infecção respiratória, de alergia. Então, assim, é importante realmente as crianças amamentarem. E qual a relação, qual a importância do pediatra no aleitamento materno? Eu falo que o pediatra é um guia, né? Mas, assim, a escolha é sempre da mãe. A gente tem que mostrar para a mãe os caminhos, as soluções. Assim, a gente entra em conjunto. Porque eu não posso impor a uma mãe aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é melhor para mim. A gente tem que chegar num denominador comum entre pediatra, mãe e a família e para o bem-estar do bebê. Se a gente for comparar as vantagens do leite materno com os outros tipos de leite, quais são? Eu acho assim, é até complicado a gente falar isso, porque assim, a gente sabe que o aleitamento materno, ele tem inúmeras vantagens. Ele tem vantagem com a questão que eu já falei, de diminuir infecção, de diminuir alergia, de ser um alimento completo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as mães que estão assistindo a gente não têm essa oportunidade, ou por N motivos não puderam. Então, assim, às vezes a gente deposita uma culpa na mãe, que a mãe fala assim, poxa, ela está ali falando tanto que é o melhor leite, que é o melhor alimento, e eu não posso. Então, assim, existem outras fórmulas que substituem, obviamente, mas assim, a gente sempre preconiza e sempre vai preconizar o aleitamento materno. Por isso que a gente informa tanto, para a gente conseguir ter uma aderência maior. E no caso destas mães, doutora, que a senhora está pontuando, que muitas vezes não conseguem amamentar, quais seriam aí algumas das principais causas que impedem mães de amamentar? Eu digo as causas fisiológicas e não as causas que a gente tem N motivos, N problemas de trabalho, de rotina. Quais seriam as principais? Eu falo que assim, por mais que a gente tenha causas fisiológicas, que é um bico invertido, é uma mamoplastia, às vezes é uma prótese de silicone, eu acho que algumas vezes é uma expectativa muito grande da mãe, porque o que a mãe vê na televisão, né? O que a televisão mostra pra gente? Uma romantização. Uma romantização, é a artista toda bonita, plena, sem olheira, aquele bebê lindo, a gente se olha no espelho, com aquele cabelo com coque que não penteia há séculos, um bebê que chora. Então, assim, eu acho que um dos grandes problemas da amamentação é esse. Você criar uma expectativa muito grande e você não saber o que te recebe, não saber o que te espera. Aí você se vê com um bebê que chora, um leite que falam pra você que é fraco, só que assim, ninguém explicou quando é que vem o leite forte. Então, assim, é uma expectativa muito grande. Agora, assim, em questões fisiológicas,
A gente tem o bico invertido, a gente tem as próteses mamárias, a gente tem as mamoplastias, algumas doenças que impedem a amamentação. Então, assim, isso é o tipo de... São pontuações que a gente faz com a questão, assim, do não amamentar. O não oferecimento do aleitamento materno exclusivo para as crianças até 6 meses pode causar um impacto importante para a vida delas? Renata, é o que eu estava falando, né? Assim, isso é complicado a gente falar, né? Assim, se eu falar assim, olha, mãe, você tem que alimentar, você é obrigada a alimentar dos 0 aos 6 meses. Aí pega uma mãe que é HIV positiva, que não pode amamentar, e a gente lança essa frase. Não amamentar, a gente gera um impacto no desenvolvimento da criança. Obviamente, a gente sabe que o aleitamento materno, ele é o melhor alimento, ele é a melhor opção, que tem diferenças sim com relação à alergia, diminuição de infecção respiratória, mas a gente tem que tomar muito cuidado nessa frase que a gente fala, para não assim, como essa frase vai chegar até a mãe, né? Porque a mãe pensa, poxa, se eu não tenho como alimentar meu filho de 0 a 6 meses, será que eu estou impactando muito a vida do meu filho para frente? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que falar, a gente tem que propagar, mas a gente também tem que pontuar esse outro lado, né? E aquelas que não passam por nenhum problema para a amamentação, o que elas fazem de diferente? Eu falo o seguinte, é informação. Muitas vezes a gente não sabe o que nos espera. Às vezes, assim, a gente já vai buscar, a gente já vai procurar informação de qualidade, a gente faz consulta pré-natal pediátrica, porque às vezes, assim, a gente sabe que possa ter ali uma intercorrência, a gente sabe a quem recorrer, ao consultor de amamentação ou um pediatra. Então, assim, eu acho que essas mães que, não que não tenham, porque a maioria tem, ou uma coisa ou outra, mas a maioria tem. E, então, assim, esse apoio é mais fácil, né? Assim, faz com que passe pela essa fase melhor. E uma rede de apoio em casa, que a mãe nunca deve estar sozinha. Muito bem, Agosto Dourado, tema do nosso Viver Bem de hoje. Você de casa não saia daí, nós voltamos já já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa falando sobre a importância da amamentação no mês de agosto, o Agosto Dourado, que é uma campanha aí para a gente falar dos benefícios do aleitamento materno, né? E a doutora Raquel Souto, que é pediatra, está aqui conosco, ajudando a entender um pouquinho sobre este tema. Doutora, mesmo as mães que amamentam exclusivo, elas podem sentir dor ao amamentar? Eu acho que esse é um dos primeiros medos da mulher quando sabe que vai se tornar mãe. As mães que conseguem amamentar ali com uma certa tranquilidade, ainda assim podem sentir dor? Eu falo o seguinte, dor na amamentação não é normal. Se você tem uma dor na amamentação, possa ser que seja uma pega errada, possa ser que sim, você precise de pequenos ajustes. O incômodo, né, assim, aquela aflição que dá, porque é a criança que abocanha seu mamilo, seu peito. Então, assim, possa ser que você tenha um incômodo. Agora, dor não é para sentir, não. No início, até assim, uma transição, mas assim, dor, aquela coisa assim que eu não aguento, de uma mãe estar chorando e falar que isso, você é mais mãe ou menos mãe, isso não. Isso é aquela questão assim, da romantização da amamentação, que não é uma coisa que a gente deve pregar, sabe? Mas como fazer, tentar manter a tranquilidade se a mulher está sentindo certa dor, enfrentando ali alguns problemas que causam dor, como, por exemplo, quando o bico do peito racha. Mastite, às vezes. Como que a mulher vai conseguir buscar essa tranquilidade, doutora? O que eu falo é o seguinte, a gente precisa do apoio, sabe? Assim, ela precisa saber como é que é a pega, se a pega está correta, se não está correta. Ou às vezes o pai, uma avó, uma sogra, pega essa criança para essa mãe tomar um banho para relaxar. Porque quando a gente vai amamentar numa tensão, num estresse, é muito pior. Então, assim, ela refazer essa questão da pega, se a criança está com uma pega adequada, que a maioria das vezes, esses quadros de mastite, bico rachado, candidíase, 90% é uma pega errada. Então, assim, se ela corrigir essa pega, ou às vezes usa aquelas conchas que a gente não deve usar, que é uma coisa que
ser muito propagado, então a gente não deve usar, que favorece a candidíase. Que você coloca aquela concha, fica aquele ambiente fechado, úmido, que aí favorece você ter um bico rachado, favorece você ter uma infecção secundária. Então, assim, esse tipo de orientação que a mãe precisa ter, que melhora, assim, 90%. Ali no pré-natal, na gestação, tem algum tipo de cuidado preventivo que a mulher pode ter com os seios ou com o corpo como um todo para essa preparação para a amamentação mais tranquila? Nesse momento, a única coisa que ela precisa é da informação. Antigamente a gente falava muito para usar bucha no mamilo, para botar sol. Hoje a gente sabe que não deve fazer isso, muito pelo contrário. A gente vê que piora a situação, porque quando a gestação vai prosseguindo, nos finais das últimas semanas, a gente tem uma glândula que é chamada de tubérculo de Montgomery, que ela favorece essa amamentação. Então, a partir do momento que você usa bucha, que você passa esponja, você diminui isso aí. Então, você pode fazer fissura, você pode prejudicar a elasticidade do seu mamilo, você pode fazer edema. Então, num lugar de estar melhorando, a gente está piorando, né? Assim, não tem estudo nenhum que comprove isso. Até as mães de bico invertido, às vezes ficam colocando concha, tem uns outros artifícios que a gente usa, mas ali não adianta, né? A gente vai ver que tem como você fazer isso para frente, porque às vezes você fica usando a concha para você fazer um mamilo, para você fazer um bico, só que a partir do momento que você tira aquilo ali, volta ao normal, bota o sutiã, volta ao normal. Então, assim, é uma exposição, é uma ansiedade que naquele momento não adianta. É verdade que existe leite fraco e leite forte? Então, isso aí é total errado. Não existe nenhuma mãe com leite fraco. Todos os leites da mãe são adequados para a criança. Da onde saiu essa história do leite fraco e do leite forte? Porque no início, nas primeiras 48 horas da criança, a gente tem um colostro, que é um líquido que é mais espesso, só que num volume menor. Então, assim, do terceiro, quarto dia, a amamentação vai começando a ficar mais efetiva. Aí, na cabeça das pessoas, como tem um maior volume, o leite acaba sendo mais forte. Mas não existe essa história do leite fraco e do leite forte. E, doutora, que critério que a mãe deve adotar para estabelecer o ritmo das mamadas? Como estabelecer? Existe um cronograma de mamadas para o bebê? Como que ela deve obedecer? Qual é o horário? Um horário mais rígido? É quando a criança chora? Como criar uma rotina das mamadas para as mães que estão iniciando e que não sabem como lidar ali com a amamentação? Então, a amamentação, ela começa na sala de parto, né? A criança nasceu, deve-se colocar o bebê, obviamente o bebê que nasceu bem, né? No peito da mãe, ele não precisa necessariamente... Logo ao nascer? Logo ao nascer. E a gente perde muito isso. É uma informação que as mães não têm, sabe, assim... É ali, é aquele minuto ouro, sabe? Assim, você tem que colocar o contato, o cheiro da mãe, expor o peito à criança. Possa ser que ela não tenha uma amamentação ali, uma sucção ali na hora, mas só de estar ali, só de sentir o cheiro, só de lamber. E sim, isso faz uma diferença muito grande. E a relação... É um vínculo, É um vínculo, sabe? Assim, é um vínculo que, assim, acabou de nascer, tipo assim, de quem é a voz, de quem é o cheiro? É meu, sabe? É da sua mãe. Então, ali você favorece o vínculo e a questão da demanda é livre demanda. E eu falo até que no início é melhor você dar com maior frequência porque você aumenta o seu fluxo. Porque o fluxo do leite vai conforme a sucção da criança. Então, quanto mais ela está exposta, quanto mais ela suga, mais leite a gente tem. Não tem um limite de Não. amamentação. E assim, até enquanto ela mamar, pode deixar. Enquanto a mamar, ela deitar. E assim, até tem aquela questão que a gente falou nos programas anteriores do sono, né? Assim, a criança fica acordada durante a noite. Por quê? A noite é a fase onde você tem maior produção da prolactina, que é um hormônio que favorece a produção do leite. Então, é importante que a criança amamente de dia e de noite, principalmente nessa primeira fase. Certo. E no próximo bloco, a doutora Raquel Souto vai dar dicas práticas para você, mamãe, para você que está se preparando para amamentar, para você que está com dificuldades. Então, fique ligado, não saia daí que nós voltamos já já.
já estamos de volta com o nosso programa Agosto Dourado, falando sobre a importância da amamentação. A doutora Raquel Souto, que é a nossa parceira, pediatra, hoje dando dicas, então, para as mamães, aquelas que estão se preparando, para aquelas que encontram dificuldades neste momento. A gente vai mostrar agora algumas dicas práticas para as mães que estão em casa, né, doutora? Isso. Assim, primeira coisa que a gente precisa saber, isso aqui é o Zé, que assim, a preocupação que as mães têm é com relação ao bico. O bico invertido realmente é um problema, né? Que assim, a gente precisa ser solucionado porque o mamilo da mãe, ele precisa entrar em contato com o palato. O que é o palato? É o céu da boca. Ele precisa entrar em contato com o palato para poder fazer o reflexo da sucção. Então, muitas mães, às vezes, fazem assim, né? Assim, vai com um movimento de tesoura na tentativa de botar esse bico dentro da boca da criança. Só que acaba que você favorece a fissura, você favorece a rachadura. Então, assim, às vezes tem mães que têm uma mama muito grande. Então, assim, às vezes a gente pode usar um suspensório, pegar uma fralda, realmente para poder levantar. E é o bebê que vai ao peito. Mas não o peito vai ao bebê. Uma dúvida, doutora. Às vezes a mulher ela tem um bico menor, por exemplo. Quando ela está ali na gestação, iniciando a produção do leite, a fisiologia do seio, o formato do seio, ele vai ter algum tipo de mudança que vai favorecer, por exemplo, para aparecer mais bico, para dar de mamar? Durante a amamentação, não. A gente tem essa questão depois que nasce, porque tem alguns bicos que eles não são elásticos. Por quê? A gente precisa fazer a prega da elasticidade. Porque se o mamilo tem que estar no palato da boca, assim, no céu da boca da criança, às vezes, se você tem um mamilo que é invertido, é difícil você fazer isso. Então, é nessa hora que a concha ajuda, né? Assim, aqueles artifícios ajudam, porque você fica ali um pouco tempo antes de amamentar, você faz o bico e você introduz na boca da criança, fazendo um reflexo. Porque não adianta a criança só estar mamando o bico, ela tem que mamar o complexo inteiro. Porque, primeiro que se mamando só o bico favorece mais machucar, rachadura. E segundo, você não tem um reflexo. Aí você fala assim, meu Deus, eu não tenho bico, e agora? É a questão da gente usar a concha. E conforme a criança vai sugando e a gente vai fazendo elasticidade, vai favorecendo mais a criança abocanhar. E tem aquela coisa também que o pessoal fala, tem que abocanhar o mamilo inteiro. Só que às vezes o mamilo da mulher é tipo um disco voador. Então a criança não vai conseguir pegar aquilo inteiro. Então, assim, a parte de cima do mamilo, ela tem que estar mais exposta, né? Assim, a criança... Vamos ver aqui. A criança, ela tem que... O bico vai no palato da criança e não pode ficar com aquela coisa, assim, achatada na boca, né? Aquela coisa, assim, tipo, compacta. A ideia é sempre que a criança esteja ali confortável com o lábio invertido e o queixo da criança esteja em contato com a mama. Porque a partir do momento que o queixo da criança entra em contato com a mama, há uma tentativa da criança fazer assim e o mamilo vai no palato, favorecendo o reflexo da sucção. É fazer a criança trabalhar um pouquinho também. Fazer a criança trabalhar um pouquinho também. E eu falo também que, assim, às vezes a mama está muito túrgida, então, assim, essa pega do mamilo fica muito difícil. É como se a gente fosse botar a criança para sugar isso aqui. Não suga, é mais difícil. Então, assim, a gente fazendo ordenha, diminuindo aquele leite, às vezes, que está ali contido, é mais fácil para a criança poder abocanhar, que você tem mais elasticidade. É como se fosse a mama, se a mama estivesse um pouquinho mais murcha, facilitasse. Não é nem a mama, é o próprio mamilo. Porque assim, você tem a produção, você tem a mama túrgida, automaticamente o mamilo também fica demasiado, também fica túrgido. E esse mamilo túrgido dificulta a criança abocanhar. Porque a gente sempre vê, né, aquela coisa assim, uma amamentação, a artista linda. Só que assim, ninguém fala pra gente que no início a gente tem que estar sentado numa poltrona confortável, com os pés apoiados. O bebê... Opa, caiu a minha bolinha. O que nem sempre vai ser uma realidade da família brasileira. O que nem sempre vai ser uma realidade. Mas assim, o início, você pode botar o pé no chão, sabe? Assim, você não precisa ter uma cadeira super confortável. Sabe, às vezes um puff na sua casa, às vezes uma cadeira na sua casa, uma cadeira comum, às vezes na própria cama você pode fazer. Então, assim, a ideia sempre é a mãe estar numa posição confortável e o bebê barriga com a mãe, tá? E, assim,
a gente deve apoiar também os pés do bebê, porque às vezes a gente deixa o pé do bebê solto e ele faz reflexo e a gente fala, olha, meu filho não quer meu peito. Mas, na verdade, é um reflexo que ele está encontrando com o pé. Que ele também não está confortável. E ele também não está confortável. Então, sempre assim, barriga com barriga, sempre observa que o lábio da criança tem que estar invertido, tem que estar tipo um peixe, sabe? E assim, a gente tem uma diferença de sucção nutritiva para sucção não nutritiva. A não nutritiva é aquela que o bebê suga, tipo, como calento, tipo um bonequinho. E a nutritiva, ele suga, suga, suga e engole. Suga, suga, suga e engole. Você percebe que o bebê está engolindo. Percebe que ele está engolindo. Doutora, em tempos de Covid-19, interromper a amamentação ou não? Jamais. A amamentação no Covid, a gente não precisa interromper. Até assim, se a mãe tiver alguma preocupação, se tiver um critério muito maior, usa máscara, que a recomendação hoje é usar máscara e amamentar. E se tiver muita preocupação, ordenhar o leite, dá para uma outra pessoa, dá para o bebê. Muito bem, a gente quer agradecer mais uma vez sua participação. Que agradeço, Renata. Doutora. Vamos deixar seu Instagram para quem quiser conhecer seu trabalho. Tá. Meu Instagram é doutora Raquel Souto. A partir de hoje, 1º de agosto, eu vou começar a jornada da amamentação lá no Instagram, que é uma forma assim da gente propagar conhecimento, da gente propagar para as mães diminuírem essas intercorrências todas que a gente sabe que acontecem. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Renata. Falando em propagar conhecimento, a gente quer agradecer também à Celibras por trazer aí a interpretação do nosso programa para todos os públicos, disseminando a informação. A gente fica por aqui, lembrando que todos os temas do Viver Bem ficam disponíveis depois no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. A você, um ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente.